Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento vocês irão estar vendo o vídeo. Então, assim, hoje vocês vão perceber que eu tô passando um vídeo completamente diferente do que eu costumo passar, tá ok? Mas é porque eu preciso mostrar alguns materiais para vocês, tá? É o que a gente acaba fazendo dentro da nossa unidade hospitalar. Então, acho que vocês precisam conhecer alguns materiais, tá ok? Então, nós temos aqui as seringas, tá? Seringa de 1, de 3, de 5, de 10, tá? De 20 ml. Então, cada seringa dessa corresponde a uma via parenterais, tá? Então, eu posso dizer para vocês que seringa de 1 ml a gente acaba utilizando para via parenterais intradérmica e subcutânea, 3 e de 5 para as vias intramuscular, 10 e de 20 acaba sendo para as vias endovenosa, tá? Ressaltando também relacionado à seringa de 30 unidades, de 50 unidades que são utilizados para via de administração subcutânea, mas é utilizada em pessoas que são diabéticas, porque quando a gente fala de diabetes, insulina é administrada através de unidade. Quando a gente administra medicamentos ou até mesmo vacina, é por ml, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Quando a gente fala, administra lá uma insulina para mim subcutânea. Então, quando a gente fala de insulina, a gente não fala de ml, e sim falamos de unidade. Quantas unidades serão administradas no meu paciente, tá? Essa seringa aqui tá para ser diferenciada, porque ela acaba sendo esses passozinhos aqui, tá? Essas graduações, a gente acaba chamando de, elas são classificadas de 2 em 2, então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. É diferente dessa graduação, dessa daqui, que essa aqui a graduação vai normal mesmo, 1, 2, 3, até o 30, tá? Essa aqui, cada graduação dessa corresponde a 2, então é igual números pares, 2, 4, 6, 8, 10, então aplica para mim 2 unidades, então 2 unidades vai ser aqui em cima, não aqui embaixo, aplica para mim 2 unidades, então você vai puxar 2 unidades, tá? E a gente adapta as agulhas aqui em cima, tá ok? Que a gente vai apresentar para vocês aí um pouquinho mais à frente, tá? Então aqui eu tenho a seringa, né? Então aqui tem os compartimentos, né? O que se chama cada uma delas, tá? Então, ó, esse espaço aqui, né? Onde tem essas marquinhas é chamada de graduação. É quantas ml ou quantas unidades eu vou estar aspirando, tá? Então a gente acaba pegando ali que é o êmbolo. Aqui eu tenho o pistão. O pistão, né? E entre a graduação é a quantidade que o médico ele acabou solicitando, tá vendo? Ó? Aqui ele tá bem coladinho e aqui a gente acaba tendo um espaçozinho. Esse espaçozinho aqui, ele é preenchido através das medicações que são o médico que acaba solicitando, tá? Eu tenho proteção, né, que é o protetor da agulha para poder a gente não se furar. Só que muito cuidado toda vez que a gente pega, né, administra uma medicação intramuscular, subcutânea ou endovenosa em um determinado paciente, nunca nessa vida eu posso estar reencapando aí as agulhas, né, os scalp, o catéter gélco, tá? Por conta que entrou em contato em resíduo biológico e você vai acabar se contaminando. Então, nunca nessa vida reencape uma agulha. Bom, a única agulha que a gente pode estar reencapando é essa daqui, que ela é conhecida como 40 por 12, ela é mega calibrosa, ela serve para aspiração, né, de medicação ou reconstituição de medicação. A gente acaba utilizando ela porque ela é calibrosa, tá? É a única agulha que a gente pode estar reencapando essa aqui, porque ela não entra em contato com resíduo biológico, e sim com as medicações, quando é feita a reconstituição, tá? Essas três aqui, elas são subcutânea ou intradérmica, são utilizadas elas. Essas aqui, né, até essa cinzazinha aqui, elas são utilizadas para as vias intramuscular, tá? E a única que serve para a aspiração de medicação e a única que eu aspiro, é a única que eu reencapo, é essa daqui. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre
a agulha. Então, essa partezinha aqui que ela acaba mudando as cores, ó, tá vendo? As cores elas acabam se modificando porque cada uma tem o seu calibre. Então, aqui ele é chamado de canhão, né? A extensão, né, desse metal, ele é chamado de haster e o bisel. Por que eu foco sempre no bisel? O bisel é esse cortezinho, né? Ele é meio envesado, lateralizado. O importante desse bisel nada mais é manter ele sempre, na hora da aplicação de medicação, lateralizado, porque é o cortezinho. As fibras musculares, elas são assim, em pezinha. Uma vez que se você colocar o bisel, ele voltado para cima ou para baixo, você vai sair cortando as fibras musculares desse paciente, o qual ele vai começar a sentir muita dor por conta disso. Então, o bisel ele sempre tem que ficar lateralizado por conta das fibras musculares, tá ok? Aqui eu tenho o catéter gélco, tá? Ele é administrado, né, funcionado lá direto na corrente sanguínea, nos vasos. Então, quanto menor, né, for o meu catéter gélco, maior ele será o quê? Calibroso, grosso, tá ok? Então, quanto maior a numeração, menos fino ele será, né? Vai ter o menor calibre relacionado a isso. Então, 22, 24 e 22, a gente acaba utilizando nos bebês. 18, 20, né, 16, acaba utilizando nas pessoas que precisam repor um pouco mais de líquido, né, ou adulto, a gente acaba colocando 18 ou 20. Esse aqui é utilizado para as pessoas que estão perdendo muito líquido ou que às vezes ela precisa repor líquido por ter perdido muito. Então, a gente acaba utilizando esse daí. A pontinha, né, do catéter gélco também, ele também é envesado, igual da agulha. Então, toda vez que eu for puncionar também, né, a pontinha, que é chamado de bisel, ele também precisa estar voltado pra gente. A gente acaba voltando para cima, já que a gente vai puncionar dentro do laboratório, a gente consegue identificar melhor, tá? Então, aqui eu tenho que a proteção, né, que é o catéter, que é essa partezinha amarela, azul, rosa, verde. Ele é chamado de catéter. Nós temos a agulha, que muitas das vezes também ele é conhecido como guia. Ele é o que fura, tá? Nós temos a tampinha também, só para sinalizar mais uma vez que entra em contato com a pele, né, com um resíduo biológico, nunca nessa vida que eu tenho que reencapar, tá? Essa é a tampinha, que ela acaba ficando aqui, ó, embaixo do filtro, tá ok? Então, ela fica aqui, ó. Essa tampinha, ela acaba sendo encaixada aqui, porque você vai puncionar, o sangue vai vir. Então, precisa ter aqui algo que consiga não deixar o sangue refluir, que senão vai acabar sujando a gente. Então, ele acaba fazendo aí essa proteçãozinha, né, como tampa, tá ok? Aqui é conhecido como scalp. O scalp, diferente do catéter gélco, né, ele, quanto maior, né, vai ser o quê? Menor vai ser o calibre, tá? Então, ó, se ele for 27, o calibre dele é o quê? Ele é menor, tá ok? A pontinha dele também é de metal, muitas das vezes ele é conhecido como borboletinha. Ele também tem um cortezinho ali, né, que é chamado do bisel. Quando a gente for funcionar o bisel também, ele acaba ficando voltado para cima, igual o catéter gélco, por conta da perfuração, tá ok? Aqui a gente tem uma tampinha e esse aqui é uma extensão. Esse aqui a gente utiliza mais para as medicações bem mais rápidas. O paciente, ele chega na emergência, faz a medicação, ele sabe que ele vai embora, a gente acaba utilizando esse, tá? Bom, conhecendo as seringas, catéter gélco, as agulhas, vamos lá. Antes de eu estar administrando isso, eu preciso conhecer o meu material que eu vou estar inserindo aí. Então, vocês precisam saber o que é ml, né? Precisam saber as gotas relacionadas a isso. Então, vamos lá. Para eu poder realizar um cálculo, eu preciso saber que o cálculo de gotejamento, correto? Então, 1 ml, ele corresponde o quê? A 20 gotas. 1 ml corresponde a 50 microgotas. Uma gota, ela corresponde a 3 microgotas. Isso aqui é relacionado ao equipo de microgotas e macrogotas.
E aqui a gente acaba fazendo algumas regrazinhas, né, que é cálculo de gotejamento, né? Então, acho que tinha uma colega de vocês aí ansiosos para esse cálculo de medicamento, que ela perguntou, professora, o cálculo, tá aí o cálculo, vamos fazer o cálculo, tá, amore? Especialmente para você. Então, fórmula de cálculo de gotejamento, as fórmulas, elas são fixas, elas não mudam, tá? Então, o que for para mudar aqui, eu vou sinalizar vocês. Gotejamento de macrogotas. Então, quando eu falo de macrogotas, eu falo em horas, tá? Então, eu preciso saber quantas gotas serão infundidas por minuto. Então, eu tenho o volume total. Quem prescreve o volume total é o médico. E o tempo também. Quanto tempo será infundido? E eu acabo multiplicando por 3. Então, gotejamento de macrogotas é relacionado ao quê? Número de gotas por minuto. Então, eu tenho o volume total vezes o tempo, né? Tem o volume total, o tempo, vezes 3. E ali eu vou colocar. Gotejamento de microgotas, aqui eu tenho macro e aqui eu tenho micro. Quando eu falo de macro, eu vou multiplicar o tempo vezes 3. Quando eu falo de gotejamento microgotas, também falo em horas, quantas gotas serão infundidas por minuto. Então, eu tenho o volume total, que é o que o médico vai me prescrever. 500 ml, 600 ml, 700 ml é o volume total. Então, se eu falo de microgotas, eu falo volume sobre volume total, né, sobre o tempo. Então, eu vou dividir. Vamos supor que ele queira que você faça 500 ml de soro fisiológico para poder ser infundido em 6 horas. Então, eu vou colocar 500 ml dividido para 6 e vou ver quantas gotas irão cair por minuto dentro de um prazo de 6 horas, tá ok? Aqui são só umas lembrancinhas, né, para vocês não esquecerem. Toda vez que se fala de VT é volume total, toda vez que é T é relacionado ao tempo, quanto tempo será infundido as medicações. Então, 30, 3, 20, 60, eles são constantes, que eu estou relacionando o quê? As gotas que está sendo o quê? Infundidas. Lembra quando eu mostrei aqui para vocês? Então, 1 ml corresponde a 20 gotas, 1 ml corresponde a 60 microgotas e uma gota corresponde a 3 microgotas, tá ok? Então, isso acaba sendo essa regra o qual a gente precisa seguir direitinho. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, eu tenho uma macrogota, porque a saída, né, da gotinha aqui, ela é mais grossa, tá? Ela é mais calibrosa. Então, uma gota dessa macrogota corresponde a 3 microgotas, que são essas aqui. A saída, se vocês perceberem, ela é diferente, ó. Ela é diferente, a saidinha, ela é diferente, tá? Então, aqui vocês conseguem identificar. Então, uma gota dessa corresponde a 3 microgotas. Então, 1 ml corresponde a 20 gotas e 20 gotas ou 60 microgotas. Caiu aqui o ml, vai ser 20 gotas. Caiu aqui, vai corresponder a 60 microgotas. Quando eu falo de macro, eu falo de volume, né? Que é o volume total, quanto que será infundido, vezes quem? Tempo vezes 3. Volume total muda, tempo também muda. Quem vai determinar o tempo é o médico, de quantas gotas por minuto será infundido e o volume total, tá ok? Foi o que eu disse para vocês lá anteriormente. Então, se ele está falando de macrogotas, ele vai pegar o volume total, que é de soro, que é de medicação. Coloquei lá o volume total. Bom, 500 ml. Quanto tempo ele quer que seja infundido? Em 3 horas. Então, eu vou colocar 500, 3 vezes 3, e daqui a gente acaba fazendo a continha que é dividido, tá? Quando eu falo de microgotas, eu só falo só de volume e tempo. Quando eu falo de macrogotas, falo de volume total, né? Mais o tempo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, número de quantas gotas serão infundidas por minuto, tá ok? Tá? Então, aqui eu coloquei o equipo para vocês verem. Esse é um microgota e esse é um macrogotas. Então, eu tenho aqui, ó,
uma gotinha saindo, tá? Corresponde a 3 microgotas, que é igual a 1 ml. 1 ml é igual a 20 macrogotas ou 60 microgotas, tá? E aqui é a fórmula. Então, aqui a gente entra na fórmula de insulina, aquelas regrinhas lá. Então, eu tô explicando todas as fórmulas para vocês começarem a entender. E depois a gente vai começar a fazer algumas continhas relacionadas a isso pra gente tá colocando em prática. Bom, quando eu falo de fórmula de insulina, já falei para vocês que a gente fala de unidade. Então, a regrinha sempre é I, né, que é a quantidade, né, de insulina, prescrição médica, na seringa, certo? E aonde eu vou estar administrando. Então, eu vou dividir, vou tirar da onde? Do frasco. Então, aqui a gente coloca essa regrinha IPSF, tá? I é de insulina, tá? P é da prescrição, quanto que o médico prescreveu de unidade para poder ser administrada. Então, se ele prescreveu aqui, quantas unidades precisa estar dentro da minha seringa, tá? E da onde eu retiro? Eu retiro daquele frasco, tá? Então, vamos lá por exemplos, tá? Então, aqui eu voltei e coloquei de novo para vocês, né? Porque isso acaba confundindo um pouco relacionado, né, às seringas. Tá vendo, ó? Aqui de 30 a gente consegue puxar perfeitamente 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá vendo? Esse aqui eu vou de 1 em 1 quando eu falo da seringa de 30 unidades, tá vendo? Então, eu faço desta forma. Então, esse eu acabo indo de 1 em 1, tá? Esse aqui acaba sendo diferente, que a gente acaba utilizando de 2 em 2. Então, tá vendo aqui? Eu tenho 20. Então, ó, 22, 24, 26, 28, 30. Essa aqui é utilizada a seringa de 1 ml, que corresponde cada graduação dessa, né? Cada espaçozinho desse, cada tracinho desse, corresponde a 2. Quando eu tenho seringa de 30, cada graduação dessa equivale o quê? A 1. Então, aqui, ó, bem mais próximozinho. Então, eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15. É diferente dessa. Então, quando eu tenho seringa de 30, né, unidade, então cada graduação dessa equivale a 1. Quando eu tenho a seringa de 1 ml, né, que é por ml, cada graduação dessa corresponde a de 2 em 2, tá ok? Então, ó, de novo para vocês verem. Então, aqui eu tenho, ó, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, cada graduação dessa na seringa de 1 ml corresponde a 2, tá? Quando eu tenho seringa de 30, tá? Que é de 30 unidades, então cada graduação corresponde o quê? A 1, tá? Então, tome muito cuidado. Quando eu falo de insulina, administração de insulina, eu falo de unidade. Quando eu falo de medicamentos ou até mesmo de vacinas, eu falo de ml, tá ok? Cálculo de insulina, né? Então, eu coloquei aqui uma fórmula para vocês estarem vendo como é que é feito. Então, quando usar a fórmula, você usará a fórmula sempre que as unidades coincidirem, ou seja, prescrição, seringas, frasco em unidade, tá? Quando a seringa forem em ml, usará a regra de 3, que é a do tradicional. Exemplo, prescrito 30 unidades de insulina regular, simples, porém só dispõe na unidade frasco de insulina com 40 e seringa de 80, é aquela que a gente acaba dividindo. Então, qual foi a prescrição? Ele prescreveu o quê? 30 unidades. Dentro da minha unidade, né, tá aqui, ó, tem frasco de quanto? De 40, tá? E tem seringa de quanto? De 80. Ele tá me passando as informações. Então, vou botar 30 vezes a seringa dividido por 40 unidades. Não tô falando de unidade, tá? Ele não quer 30, ele só tem o quê? De 40. Então, eu vou dividir por 40. Então, eu multiplico e vou dividir. Quantas unidades de insulina eu vou fazer nesse paciente? 60 unidades. Bom,
Agora é relacionado à regra de 3, quando a gente não sabe, tá? Eu tenho insulina pH, NPH, que é de 30 unidades subcutânea. As insulinas, elas são administradas de forma via subcutânea. Quantos ml de insulina deverão ser administrados? Sendo que a insulina tem a insulina pH de 40 unidades e a seringa de 3 ml. Lembram? Então, quando eu não tenho na unidade seringa de 1 ml para poder estar administrando, eu só tenho de 3, então eu vou seguir o quê? A regra de 3. Então, eu sempre tenho o quê? Eu tenho que colocar as minhas informações, que é aquilo que está me mostrando. Eu sei que eu tenho 40 unidades, tá? Mais 1, não é isso que está me mostrando? E eu tenho de 30 unidades vezes X, porque eu não sei quanto estarão sendo administrados, tá? Então, eu vou colocar 30 é igual a 40, 40 vezes X, depois eu vou fazer o quê? É só eu dividir, que vai dar